A Casa da Floresta, capítulo 25. Gaius acordou bem cedinho. Hoje, aconteça o que acontecer, ele precisa fazer alguma coisa para achar seu filho. Ardanos deve saber como entrar em contato com sua neta. Ele não estava muito ansioso para falar com o velho, que suspeitava que fosse tão fanático à sua maneira quanto o padre Petrus, mas não via outra alternativa. O único problema era como achar Ardanos, que não morava mais perto de Deva. Enquanto pensava no problema, ouviu uma batida decidida no portão da frente e o seu valete reclamando enquanto ia atender. Gaius vestiu um robe e saiu da cama cuidadosamente para não acordar Júlia. Um legionário esperava no pátio da frente com um pedido de Marcellus para sua visita. Gaius levantou uma sobrancelha. Oficialmente, seu pai estava aposentado, mas ele sabia que o velho havia se tornado um conselheiro do jovem comandante da 20ª Legião. Se já tivesse saído quando Júlia descobrisse a morte do macaco, não teria de enfrentar suas lágrimas. Gaius cavalgou pela cidade e foi diretamente aos portões da fortaleza, trocando cumprimentos com o guarda de serviço que o conhecia bem pelo seu trabalho de procurador. Seu pai disse que você provavelmente chegaria antes do meio-dia, disse o soldado. Você irá encontrá-lo com o legado no praetório? No banco do lado de fora do escritório do comandante, ele viu uma mulher de aparência cansada. Era uma bretã de cabelos escuros e pele clara, do tipo do povo de sua mãe. Devia ter entre 30 e 35 anos e usava um vestido de lã ricamente bordado de ouro. Gaius imaginou que teria feito e quando o legionário de serviço levou-o até a presença do comandante e do seu pai, e ele perguntou: "O nome dela é Brigita." Seu pai respondeu aborrecido: "Ela se intitula Rainha dos Dematai. Quando o marido morreu, deixou sua fortuna dividida igualmente entre ela e o imperador. E ela parece achar que isso lhe dá o direito de governar o reino dele. Parece familiar?" Gaius passou a língua nos lábios secos. Era um hábito comum entre os homens ricos dividir sua propriedade entre sua família e o imperador, na esperança de que o co-herdeiro imperial garantisse que os outros herdeiros ficariam com a sua parte. Agricola havia feito a mesma coisa. O legado olhou para os dois. Certamente aquilo não lhe soava familiar. "Boudica", Gaius disse sucintamente. O marido dela tentou a mesma coisa, mas os Iceni tinham dívidas com alguns senadores importantes. Quando ele morreu, eles se transferiram para lá e ela tentou resistir. Ela e suas filhas foram muito maltratadas, e ela sublevou a tribo numa rebelião que quase nos expulsou desta terra. Era este o fantasma que Marcellus estava vendo quando olhava para a infeliz mulher sentada lá fora, especialmente porque os Dematai eram uma das tribos que contavam a decência através da linhagem materna. "Oh, essa Boudica", disse o legado. Ele se chamava Lucius Domitius Brutus, e Gaius o achou muito jovem para o posto tão importante, mas ele tinha a reputação de ser um bom amigo do imperador. "Essa Boudica", Marcellus repetiu aborrecido. "Então o senhor pode ver por que o tribuno lá de Moridunum mandou-a para cá assim que o testamento foi lido, e porque nós não podemos simplesmente cumprir os termos do testamento do jeito em questão, não importa o quanto isso beneficie o imperador." "Por outro lado", disse Gaius, "também deve estar claro que esta mulher tem que ser tratada como se fosse de vidro. Eu lhes asseguro que cada nativo deste país estará esperando para ver o que fazemos. Uma ideia ocorreu-lhe. Suponho que não tenha filhos. Tem 2 filhas em algum lugar, segundo ouvi dizer", retrucou Marcellus fatigadamente. "Mas não sei o que foi feito delas. Só tem 3 ou 4 anos, por azar. Ou eu as casaria com algum cidadão. Não tenho muito estômago para essa história de guerra contra mulheres e crianças. Mas quando as mulheres se metem com política, o que podemos fazer? Há boatos de que ela, ou aqueles que estão querendo usá-la, mandou mensagens para os hibernianos atrás de alianças." Gaius estremeceu, recordando o ataque à casa de Eilan. "Levem-na para Londinium", sugeriu.
Se ela for mandada para Roma, o povo dela vai pensar que a prenderam. Mas se for colocada numa boa casa na cidade, poderão pensar que ela os traiu. Diga-lhe que se ela não for viver em Londinium, não verá nem um sestércio de ouro do marido. Isto pode dar certo, Marcellus disse, refletindo. Ele se virou para o legado. Eu concordo com a sugestão do meu filho. Você já tem um destacamento pronto para reforçar a guarnição em Moridunum. Eles podem levar as notícias. Ela então vai ser refém, Domitius Brutus falou. Isso ele podia entender. Ao sair do escritório, ocorreu a Gaius que as filhas, por menores que fossem, estariam em perigo. A mulher despertou-lhe uma certa piedade, parecia muito melancólica. Onde estão suas filhas? Ele perguntou na língua bretã. Onde você jamais as achará, Romano. E dou graças aos deuses por isso, ela respondeu. Você acha que não sei como é que os legionários tratam as meninas? Não as crianças pequenas, Gaius exclamou. Vamos, sou pai de 3 meninas da mesma idade das suas. No máximo iríamos encontrar tutores adequados para elas. Vou poupar-lhes deste trabalho, ela disse ferozmente. Elas estão em boas mãos. Um legionário apareceu e tocou-lhe no braço. Quando ela se encolheu, ele ordenou. Venha, sem criar problemas, senhora. Não queremos amarrá-la. Ela olhou em volta, acuada, e seu olhar se fixou em Gaius. Para onde estão me levando? Apenas para Londinium, respondeu apaziguadoramente. Ele viu o rosto dela crispar-se. Não sabia se de alívio ou desapontamento, mas ela foi sem protestar. O legionário do serviço viu-a sair, disse para Gaius. Ninguém diria que ela se juntaria aos agitadores conhecidos, olhando para ela agora, mas quando a apanhamos, tinha sido vista com um rebelde famoso, Conmor, Cynric ou um nome parecido. Dizem que ele ainda está na região. Eu o conheço, Gaius falou. O legionário olhou espantado. O senhor? Gaius balançou a cabeça, lembrando-se do rapaz alegre que o havia tirado do poço de javalis. Será que Cynric ainda mantinha contato com Eilan? Se o apanhassem, Gaius poderia perguntar como conseguiram um encontro com ela em particular. Deuses, disse Marcellus, fechando a porta do escritório do legado e seguindo Gaius pelo corredor. Tudo isso faz com que eu me sinta velho. Não seja ridículo, Gaius respondeu. O legado quer que eu faça alguma coisa para acalmar as coisas entre o povo. Ele diz que para eu usar os meus antigos contatos. Talvez Brutus não fosse tão burro quanto parecia, refletiu Gaius. A habilidade de Marcellus para conseguir cooperação das tribos tinha sido famosa na época dele. Mas estou cansado de tirar do fogo as castanhas dos outros. Talvez me mude para Roma. Já faz muito tempo desde a última vez em que estive lá. Talvez devesse ir para o Egito, onde me sentiria aquecido. Não seja tolo, Gaius repreendeu-o. O que as minhas garotinhas fariam sem o avô? Oh, deixa disso. Elas mal sabem que eu estou vivo, disse Marcellus, mas pareceu satisfeito. É claro que se você tivesse um filho, isto seria diferente. Posso ter um filho qualquer dia destes? Gaius começou a suar. O próprio Marcellus havia contado a Gaius sobre a gravidez de Eilan, mas quando ele a viu na cabana da floresta com o bebê, ficou claro que o nascimento foi mantido em segredo. Se Marcellus não sabia que Eilan dera à luz a um filho dele, Gaius achou melhor não dizer nada ao pai. Eilan sonhou que caminhava na beira de um lago numa meia-luz que podia ser tanto do amanhecer quanto do anoitecer. Uma leve neblina pairava sobre as águas, obscurecendo as praias mais distantes. A neblina era prateada e se refletia na água. Pequenas ondas batiam suavemente na praia. Parecia que um canto era trazido pela correnteza no meio da neblina, e vieram nadando 9 cisnes brancos, tão pálidos quanto as donzelas da casa da floresta quando saudavam a lua. Eilan jamais ouvira algo tão lindo. Foi até a beira do lago, estendendo as mãos, e os cisnes formaram um círculo lentamente. Deixe-me ir com vocês, deixe-me andar com vocês, ela gritou, mas os cisnes responderam. Você não pode vir conosco. Suas vestimentas e ornamentos a fariam afundar. Eles começaram a se afastar e o coração de Eilan ficou desesperado. Ela tirou o vestido pesado, o véu e o manto, e arrancou a gargantilha de ouro e os braceletes de suma sacerdotisa. Quando sua sombra se refletiu na água,
tinha a forma de um cisne. Atirou-se no lago. Quando as águas prateadas fecharam-se sobre sua cabeça, ela acordou no ambiente familiar, na casa da floresta, à luz fraca do amanhecer. Por alguns momentos ficou imóvel, esfregando os olhos. Esta não era a primeira vez que sonhava com o lago e com os cisnes. A cada vez parecia mais difícil retornar. Não tinha contado o seu problema a ninguém. Ela era suma sacerdotisa de Vernemeton, não uma garota boba a ponto de ficar assustada por causa de um sonho. Mas cada vez que acontecia, o sonho era mais nítido, e o papel que ela desempenhava ao acordar, mais e mais irreal. Alguém estava batendo numa porta. Estranhamente, era no portão do seu jardim. Ao longe, podia ouvir a voz da jovem sacerdotisa que o aguardava, erguendo-se em protesto. Quem você pensa que é? Não pode simplesmente aparecer aqui e pedir para ver a suma sacerdotisa, e certamente não há uma hora dessas. Perdoe-me, respondeu uma voz profunda. Ainda penso nela como minha irmã adotiva, não como uma sacerdotisa. Pergunte a ela, por favor, se pode falar comigo. Eilan jogou o chale sobre os ombros e correu até a varanda. Sim, Rick, ela exclamou. Pensei que você estivesse no norte. Ela emudeceu de repente, agarrada ao seu pescoço. Estava uma criança, pequena, de cabelos escuros, de 2 ou 3 anos. Outra menina, de uns 5 anos, escondia-se atrás do seu casaco. Elas são suas? Ele sacudiu a cabeça. Pertence a uma infeliz mulher. Eu vim aqui pedir-lhe para dar-lhes proteção em nome da deusa. Dar-lhes proteção? Eilan repetiu sem entender. Mas por quê? Porque estão necessitando, Cynric respondeu como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. O que eu quis dizer foi, por que aqui? Elas não têm parentes que possam cuidar delas? Se não são suas, por que estão sob sua responsabilidade? A mãe delas é Brigita, rainha dos Dementai, disse Cynric meio sem graça. Ela tentou reivindicar o reino quando o marido morreu, e agora é prisioneira de Roma. Nós tivemos medo que as filhas fossem tomadas como reféns ou algo pior, caso caíssem nas mãos dos romanos. Eilan olhou para as crianças e pensou no próprio filho. Teve pena da mãe delas. Mas o que diria Ardanos? Esta era uma daquelas vezes em que necessitava do conselho de Caelian, mas ela fora para o país do verão para visitar o poço sagrado. Você sabe que elas são pequenas demais para eu reclamá-las para a deusa. Só estou pedindo que você as mantenha aqui em segurança, Cynric retrucou. Mas antes que pudesse acrescentar alguma coisa, houve mais ruído do lado de fora. Minha senhora, não é possível ver a suma sacerdotisa agora. Está com uma visita. Mais um motivo para que eu esteja com ela, respondeu uma voz, e Dieda entrou no jardim. Ao ver Cynric, deu um grito, e ele se virou rapidamente para vê-la. Ela havia sido informada das atividades dele ao voltar de Eriu, mas esta era a primeira vez que o via. As crianças não são minhas, ele exclamou quando ela empalideceu e depois ficou vermelha. A rainha Brigita enviou-as aqui em busca de proteção. Então devem ser levadas para a casa das donzelas, disse Dieda, controlando-se, e estendeu a mão, mas seus olhos ainda estavam em Cynric. Espere, falou Eilan. Eu preciso pensar. A Casa da Floresta não pode se envolver com problemas políticos. Sem o consentimento dos romanos? Cynric falou desdenhosamente. É fácil para você zombar, Eilan retrucou. Mas você deve se lembrar que nós existimos por tolerância daqueles romanos que você quer ignorar tão prontamente. Devíamos ao menos consultar o arquidruida antes de nos comprometer com algo que aparentasse adesão a uma rebelião. Consultar Ardanos? Cynric redarguiu. Por que não o próprio legado em Deva? Talvez devêssemos ir até o governador da Britânia e pedir seu consentimento. Cynric, arrisquei muita coisa por você e sua causa, Eilan lembrou com severidade. Mas não posso pôr em risco a Casa da Floresta, abrigando fugitivos políticos sem autorização de Ardanos. Uma palavra rápida enviou a sua assistente correndo pelo caminho que ia dar na casa ao lado, construída para o arquidruida. Cynric disse, Eilan, você sabe a que está condenada essas meninas? E você sabe? Ela respondeu rispidamente. Por que tem tanta certeza de que Ardanos irá recusar? De que se trata? Disse uma outra voz, e todos se viraram.
Eilan franzindo a testa, Cynric vermelho de raiva e Dieda pálida, com alguma emoção que Eilan não sabia definir. A sua assistente encontrou-me do lado de fora, Ardanos explicou. Eilan apontou para as crianças. Não há nada que eu possa fazer por Brigitta, Ardanos falou quando ela terminou. Ela foi avisada de que iria acontecer se reclamasse o direito de governar. Mas não será tratada com severidade, nem mesmo os romanos cometeriam o mesmo erro 2 vezes em um mesmo século. Quanto às meninas, não sei. Elas poderiam causar problemas mais tarde. Mas não agora, Eilan disse resolutamente. Não vou responsabilizar crianças pelos crimes dos pais. Senara e Lia podem cuidar delas. Se lhes dermos novos nomes e as tratarmos como quaisquer outras crianças, ficarão em segurança por algum tempo. Ninguém irá pensar em nada, sorriu com amargura. Afinal de contas, tenho a reputação de dar abrigo a crianças sem mãe. Acho que sim, Ardanos falou com algo cético. Mas é melhor que Cynric vá embora, pois já notei que onde ele vai surgem logo problemas. Olhou para o rapaz e Dieda empalideceu. Os romanos podem não ligar para as meninas, mas estão com certeza atrás de você. Se tentarem se meter comigo, vão se dar mal, Cynric retrucou ferozmente. Eilan suspirou, pensando que, em vez de corvo, ele deveria ser chamado de espalha-brasas. Mas sabia que não adiantava discutir com Cynric ou com Dieda. Tudo o que podia fazer era tentar manter a paz por mais algum tempo. Às vezes tinha a impressão de que todo o peso da Britânia estava sobre seus ombros e que seus parentes estavam conspirando para mantê-lo lá. Senara foi chamada para levar as crianças para seus novos aposentos, e Eilan foi cumprir as suas obrigações, deixando Cynric e Dieda sozinhos para se despedirem. Mais tarde, escutou alguém chorando no barracão, onde secavam as ervas. Era Dieda. A outra mulher se assustou, seus olhos faiscaram, depois pareceu acalmar-se quando viu quem era. Embora o relacionamento delas não fosse mais tão íntimo, pelo menos Dieda não sentiu necessidade de dissimular. Mas Eilan sabia que não adiantava tentar consolá-la. — O que foi? — perguntou. Dieda enxugou os olhos com as pontas dos véus, deixando-os ainda mais vermelhos. Ele me pediu para ir embora com ele. E você recusou. Eilan manteve a voz deliberadamente neutra. Para viver a vida de um fora da lei, sempre se escondendo na floresta, com medo de qualquer ruído, sempre imaginando que no dia seguinte eu o veria preso ou morto pela espada romana? Não poderia fazer isto, Eilan. Aqui pelo menos tenho a minha música e o trabalho em que acredito. Como poderia ir? Você disse isso a ele? Dieda fez que sim com a cabeça. Ele disse que se eu pensava assim é porque não o amava de verdade, que eu estava traindo a nossa causa. Ele disse que precisava de mim. Tenho certeza que sim, o idiota, pensou Eilan, e nunca se preocupou em saber se ela precisava dele. A culpa é sua, Dieda exclamou. Se não fosse por sua causa, eu o teria desposado há muito tempo. Então talvez ele jamais se tivesse tornado um fora da lei. Com algum esforço, Eilan se conteve e não respondeu que Dieda fizera seus votos de sacerdotisa por livre e espontânea vontade. Mesmo depois que Eilan voltou para a casa da floresta, depois do nascimento de Gawain, ela poderia ter ido ao encontro de Cynric em vez de ir para Iriu. A pobre moça não precisava de lógica, precisava de um bode expiatório. E agora só consigo pensar no modo como ele me olhou. Podem-se passar meses ou anos sem que eu saiba como ele está, ou o que está acontecendo com ele. Pelo menos se tivesse com ele eu saberia, Dieda gemeu. Eu acho que você não se interessa pela minha opinião, Eilan disse suavemente. O que quer que pense das minhas escolhas, você sabe que eu aprendi a viver com elas. Mas também tenho chorado no escuro, imaginando se fiz o que era certo. Dieda, pode ser que você nunca tenha certeza. Tudo o que pode fazer é realizar o trabalho que lhe foi destinado e esperar que um dia Deus explique a razão de tudo isso. O rosto de Dieda estava virado para o outro lado, mas Eilan teve a impressão de que os soluços estavam diminuindo. Eu direi às donzelas que você está doente e não pode levá-las hoje à noite para cantar. Ela continuou. Sem dúvida elas ficarão felizes com o feriado. Parecia a Eilan que o problema das filhas de Brigitta estava resolvido, mas alguns dias depois, pouco antes da refeição da noite, sua assistente disse a ela que um romano pedia audiência. O nome de Gaius veio-lhe à mente, mas logo em seguida pensou que ele não ousaria ir até lá.
Pergunte o nome dele e o que traz aqui, falou calmamente. Poucos minutos depois, a moça voltou. Senhora, é Marcelo Severus que pede o favor de trocar algumas palavras com a senhora. Ela acrescentou. Ele foi prefeito de Campo de Deva. Eu sei quem ele é. Lianon o recebera umas 2 vezes, mas Marcellus agora estava aposentado. O que poderia querer com ela? O único jeito de descobrir era perguntando. Mande-o entrar, ordenou. Ajeitou o vestido e após um momento cobriu o rosto com o véu. Logo depois, Rua entrou com outro homem atrás dele, o pai de Gaius, o avô de seu filho. Por trás do véu, Eilan olhou com curiosidade. Ela nunca o vira antes e, no entanto, o reconheceria em qualquer lugar. Visões sucessivas mostraram-lhe as feições envelhecidas do homem e as linhas fortes do nariz e da testa que haviam repetido no filho e estavam começando a surgir nas curvas infantis do rosto do filho dela. Ru tomou sua posição ao lado da porta e Marcellus parou diante dela. Fez uma reverência e Eilan percebeu subitamente de onde vinha o orgulho de Gaius. Minha senhora, usou um termo romano, domina, mas seu bretão era muito bom. É muita gentileza sua receber-me. De forma alguma, ela respondeu. O que posso fazer pelo senhor? Acho que devia ter algo a ver com um dos próximos festivais, como tinha ocorrido quando ele procurou Lianon. Marcellus limpou a garganta. Ouvi dizer que a senhora deu abrigo às filhas da rainha dos Dementai. De repente, Eilan sentiu-se muito satisfeita por ter colocado o véu. Se isso fosse verdade, disse vagarosamente, desejando desesperadamente que Ardanos Ocailion estivessem ali para ajudá-la. Que importância teria para o senhor? Se isto fosse verdade, repetiu as palavras dela, nós gostaríamos de saber por quê. As palavras de Cynric vieram-lhe à mente. Porque me foi dito que estavam necessitando de proteção. O senhor conhece alguma razão melhor? Não, ele respondeu. E, no entanto, a mãe delas é uma rebelde que ameaçou sublevar todo o oeste contra Roma. Mas Roma tem sido misericordiosa. Brigita foi mandada sob custódia para Londinum e não será molestada. E nós nem pedimos a pena de morte para sua família. As pequeninas vão ficar contentes em saber que a mãe dela está a salvo, pensou Eilan, lembrando-se de como estavam silenciosas. Mas por quê? Será possível que Marcellus desejasse tanto quanto ela a paz em Roma e os bretões? Se isto é verdade, fico contente em saber, disse. Mas o que o senhor quer de mim? Pensei que estivesse claro, senhor, essas meninas não devem tornar-se um pretexto para uma rebelião futura. A própria Brigita não é importante, mas em tempos de tensão, qualquer pretexto serve. Eu acho que o senhor pode ficar descansado quanto a isto. Se a elas estiverem entre as donzelas da Casa da Floresta, ninguém poderá usá-las para fins políticos. Nem mesmo quando crescerem? Ele perguntou. Como podemos saber que não serão entregues a homens que tentarão governar os Dementai pelo direito do matrimônio com a rainha? Ele tinha razão em se preocupar, pensou. Este era exatamente o tipo de coisa que Cynric iria tentar. E como o senhor evitaria isto? A melhor maneira seria entregá-las em adoção a famílias leais de Roma. Quando elas crescerem, encontrarão bons maridos e simpatizem com os romanos. E seria só isto que aconteceria com elas em mãos romanas? Só, Marcellus respondeu. Minha senhora, não é possível que acredite que usemos bebês e crianças na guerra. Ela ficou em silêncio. Foi isto exatamente o que me ensinaram a acreditar. É seu desejo que estejamos sempre pagando pelas atrocidades cometidas por outros? Na Ilha Sagrada, por exemplo, perguntou Marcellus, como se pudesse ouvir o que ela estava pensando. É nisso que Cynric acredita, mas a decisão é minha, e é a mim que a deusa deve dizer o que fazer. Por alguns instantes, Eilan ficou silenciosa, buscando o silêncio interior em que podia escutar. Não, não é, disse, mas eu perderia a confiança do meu povo se parecesse ansiosa demais em acreditar no senhor. Ouvi dizer que as filhas de Brigita são jovens demais para pensar em casamento. Elas passaram por muita coisa. Com certeza, seria mais humano deixá-las sobre quer que estejam por mais alguns meses ou por um ano, até que o furor diminua. Nessa ocasião, todo mundo saberá como vocês trataram a mãe delas. As paixões terão esfriado e haverá menos protesto
se o povo souber que estão nas suas mãos. E então elas nos serão entregues? Marcellus disse, franzindo a testa. Se tudo acontecer como o senhor está dizendo, juro pelos deuses que a minha tribo que sim. Elan pôs a mão na gargantilha em volta do pescoço. Prepare-se para recebê-las na sua casa em Deva, no Festival das Donzelas no próximo ano. O rosto dele se iluminou, e Elan prendeu a respiração ao ver naquele rosto marcado o sorriso vibrante de Gawain. Se ao menos pudesse dizer-lhe quem era e mostrar-lhe o seu neto, forte e saudável. Acredito em você, ele falou. Só espero que o legado acredite em mim. Venemeton serve de garantia para minha palavra. Ela fez um gesto em torno dela. Se eu a trair, estaremos ao alcance de suas mãos. Ele então comentou: Senhora, beijaria as suas, mas seu guarda está me olhando muito desconfiado. O senhor não pode fazer isso, mas aceito a sua benevolência. E eu a sua, Marcellus retrucou e inclinou-se mais uma vez. Depois que ele se foi, Elan ficou algum tempo sentado em silêncio, imaginando se havia traído seu povo ou o salvado. Teria sido para isto que os deuses agiram para levá-la até ali? Teria sido para isto que ela havia nascido? Caelian voltou do país do verão bem tarde no dia seguinte, parecendo cansada, mas feliz. Depois dela ter se banhado, Elan mandou Senara perguntar se ela faria sua refeição noturna ao lado da lareira de Elan. Como essa criança cresceu, Caelian comentou quando Senara foi buscar a refeição. Parece que foi ontem que veio para cá, e agora tem a mesma idade que você tinha quando eu a conheci, e é quase tão bonita. Com alguma surpresa, Elan percebeu que Senara já era uma jovem mulher, com idade bastante para fazer seus votos. Qualquer dia seria consagrada sacerdotisa. Há anos que não tinha notícias dos parentes romanos da moça, e ela não tinha nenhum motivo para achar que eles fariam objeções. Mas para isso, pelo menos, não havia pressa. E o que você fez nesse dia tão lindo de sol, minha querida filha? Caelian perguntou quando Senara pôs a comida na mesa. Uma expressão estranha passou pelo rosto da moça. Eu fui até aquela casinha da floresta. Vocês sabiam que um eremita está morando lá? Sim, é claro. Demos a nossa permissão. Ele é um velho estranho de algum lugar do sul, um cristão, não é? Sim, Senara respondeu com a mesma expressão estranha. Ele foi gentil comigo. Caelian franziu a testa. Elan sabia que devia dizer que não era apropriado para uma sacerdotisa da Casa da Floresta ficar sozinha com um homem, não importa o quanto ele fosse sensato ou velho. Mas, afinal, a moça ainda não era uma delas. Além disso, ouvira em algum lugar que os sacerdotes cristãos faziam votos de castidade. De qualquer forma, Elan pensou travessamente quem era ela para questionar o recato de uma jovem. Minha mãe era cristã, Senara disse. Posso ter sua permissão para visitar esse padre e levar-lhe um pouco de comida da nossa cozinha? Gostaria de saber mais sobre a fé de minha mãe. Não vejo por que não, Elan respondeu. Nossos ensinamentos mais antigos dizem que todos os deuses são um só Deus. Vá e aprenda qual a face de Deus que os cristãos veem. Elas comeram em silêncio por algum tempo. Alguma coisa aconteceu. Elan disse finalmente, observando o rosto de Caelian, enquanto ela olhava para as chamas. Talvez, Caelian respondeu, mas não tenho certeza do seu significado. O Thor é muito poderoso, e o lago sacudiu a cabeça. Eu prometo que quando tiver entendido o que senti lá, você irá saber. Enquanto isso, seus olhos perderam toda a suavidade quando olhou para Elan. Ouvi dizer que alguma coisa também aconteceu aqui. Jeda disse que você teve um visitante. Visitantes, melhor dizendo. Mas acho que se referia a Cynric. Eu me referi a Marcellus Severus, Caelian disse. O que foi que achou dele? Elan pensou. Eu desejaria que ele fosse meu sogro, mas não podia dizer isto a Caelian. Contemporizou, dizendo. Ele parece gentil e paternal. É assim que os romanos vão conquistando nosso mundo cada vez mais, afirmou Caelian. Preferiria que fossem todos maus, sem meio termo. Se até você consegue pensar bem de Marcellus, quem irá se rebelar? Por que deveríamos nos rebelar contra eles? Você fala como Cynric. Eu poderia dizer pior, disse Caelian. Não vejo como, Elan afirmou ressentida. Mesmo que sejamos obrigados a ter uma paz romana,
O que há de mal nisso? A paz com certeza é melhor do que guerra, seja ela qual for. Mesmo uma paz sem honra, uma paz em que tudo que torna a vida digna de ser vivida foi retirado? Os romanos podem ser honrados, retrucou Elan, mas Kylie a interrompeu. Você devia ser a última pessoa a dizer isso. Sua voz soou num silêncio aterrorador, como se ela tivesse compreendido. O que quer que dissesse só pioraria tudo. Mas eu afirmo isto, pensou Elan, sentindo seu rubor de vergonha desaparecer. A mãe de Gaius casou-se com Marcellus para trazer a paz, e eu deixei que Gaius se casasse com uma moça romana pelo mesmo motivo. Ela imaginou que tipo de pessoa seria sua esposa romana e se ela o faria feliz. Nem todas as mulheres procuravam a paz. Ela sabia, como Boudica, que havia dado início a uma rebelião, a Cartimandua, que traiu Caractacus, e Brigita, cujas filhas estavam abrigando, mas ela havia tomado a sua decisão e iria mantê-la. Cynric está errado, disse finalmente. O que torna a vida digna de ser vivida não é a glória que os guerreiros enaltecem, mas o bom gado, bem tratado, o campo arado e as crianças felizes em volta do fogo. Eu sei que a deusa pode ser tão terrível quanto uma ursa quando os seus filhotes são ameaçados, mas acho que ela preferiria ver-nos construindo e prosperando do que matando uns aos outros. Não foi para isto que tentamos recuperar as formas antigas de cura? Ela levantou os olhos e encontrou os olhos escuros de Kylian e ficou surpresa ao ver o seu olhar de apelo. Eu lhe disse os motivos que tenho para odiar os homens e temer o que eles podem fazer. A sacerdotisa mais velha falou suavemente. É muito difícil às vezes para mim acreditar na vida. Seria tão mais fácil partir para a luta. Há momentos em que você faz com que eu me sinta envergonhada. Mas quando olhei para dentro do poço sagrado, pareceu-me ele transbordavam de uma centena de regatos que penetravam na terra, levavam o seu poder de cura para toda a terra. E então por algum tempo acreditei. Nós precisamos fazer alguma coisa com aquele poço, Elan disse suavemente, tomando a mão de Kylian, e como um eco pareceu ouvir o canto dos cisnes. Quando Gaius tornou a ira Deva, foi visitar o pai. Enquanto tomavam uma taça de vinho, acabaram falando sobre Brigita dos Dementai. Você afinal encontrou as filhas dela? Gaius perguntou. De certa forma sim, seu pai respondeu. Sei onde estão e você jamais adivinhará. Eu pensei que você fosse arranjar pais adotivos romanos para elas. Eu vou quando chegar a hora, mas por enquanto acho que a sacerdotisa dos oráculos é a melhor guardiã que poderiam ter. Enquanto Gaius abriu a boca de espanto, seu pai prosseguiu. Ela é uma mulher jovem e temi que fosse simpatizar com jovens imaturos como Cynric, a quem eu confesso que enforcaria se conseguisse apanhar. Mas ela foi surpreendentemente sensata. Como você poderia adivinhar, tenho mantido uma informante lá há anos, uma empregada das sacerdotisas, mas esta é a primeira vez que a vejo. E como ela é? A voz de Gaio soou estranha, mas Marcellus não pareceu notar. Estava com o rosto coberto, disse, mas nós combinamos que ela ficaria com as meninas até que a tensão diminuísse, e depois as devolveria para que fossem criadas em lares romanos e se casassem com homens romanos. Acho que até mesmo Brigita estaria inclinada a concordar com isso, caso ficasse sabendo. Tenciono contar-lhe. Eu temi que os agitadores que rodeiam fizessem as meninas motivo de outra guerra santa. O que não preciso dizer-lhe seria muito duro para nós, pois das derrotas de Domiciano da fronteira. Ele fez uma pausa, olhou duro para o filho. Às vezes eu me pergunto se fiz as escolhas certas para você, meu rapaz. Achei que Vespasiano fosse viver mais tempo. Ele era um bom imperador e teria cuidado da sua carreira. Depois de tudo que planejamos, você está vivendo nas suas terras como um chefe de tribo bretão. Até mesmo seu casamento com Júlia, ele parou. Você pode me perdoar? Gaius ficou olhando para ele. Eu não sabia que havia algo para perdoar. Fiz minha vida aqui e este é o meu lar. Quanto à minha carreira, bem, ainda há muito tempo pela frente. Nenhum imperador vive para sempre, pensou, lembrando-se do que Marcellus havia dito em sua última carta.
mas nem mesmo para o seu pai repetiria isso em voz alta. Quando pensava em Roma, lembrava-se das multidões, da sujeira e da detestável toga. Ele gostaria que houvesse um pouco mais de sol aqui na Britânia, mas não gostava muito dos ares do sul. E quanto à falta de um herdeiro, ele imaginou que esta seria a hora de contar a Marcellus acerca do filho de Eilan. Será que era mesmo ela, o pai que havia visto? Era um grande alívio saber que podia ser tão moderada. Mesmo não podendo vê-la, ele sabia que ela estava bem. Não que não amasse suas filhas, e Gaio sabia que Licínios amava todas as crianças. Mas a lei romana só levava em conta os filhos homens. Podia não ser justo, pois, com efeito, ele estaria privando a pequena Sela dos seus direitos. Mas a lei era a lei, gostassem ou não. No fim, achou mais seguro não dizer nada. O que não era dito, e ele havia aprendido isso da maneira mais difícil, não trazia arrependimentos.